Boas-vindas a mais uma análise detalhada. Hoje vamos mergulhar de cabeça no funcionamento do sistema auditivo. É um dos nossos sentidos mais fundamentais e, acredite, um verdadeiro alarme de segurança biológico, que literalmente nunca desliga, nem mesmo quando estamos num sono profundo. Esta é uma jornada biológica fascinante, onde vamos seguir passo a passo a incrível viagem que uma simples onda sonora faz até ganhar significado. Mas olha só que detalhe incrível antes da gente falar na mecânica adulta. O número 24 marca o início de tudo isso. É exatamente na 24ª semana de gestação que a nossa cóclea começa a funcionar. Ou seja, muito antes do nascimento, ainda lá dentro do útero, já somos plenamente capazes de ouvir coisas como os batimentos cardíacos e a voz da mãe. É um sistema super complexo que entra em ação muito cedo na nossa biologia. E o nosso roteiro espacial pelo ouvido vai seguir exatamente este mapa hoje. Primeiro, a jornada do som, depois, a engenharia da orelha média, em seguida, a orelha interna e a transdução, o caminho até o cérebro e, para fechar, o que acontece quando o sistema falha. Certo, vamos começar pelo começo, com a nossa primeira parada, a jornada do som. É aqui, na porta de entrada, que tudo gira em torno de duas coisas: detecção e transmissão. Dando uma olhada em todo o território periférico, o pavilhão auricular, com todas aquelas curvinhas e dobras de cartilagem que temos na orelha, e o canal auditivo funcionam juntos como um funil natural absolutamente perfeito. É um design brilhante, focado em apenas uma coisa: capturar ondas invisíveis no ar e mandar tudo isso com precisão milimétrica para o interior do corpo. Seguindo em frente, chegamos à etapa 2, a engenharia da orelha média. É exatamente onde a nossa biologia se transforma numa verdadeira obra-prima da engenharia mecânica. Bem no centro de tudo, encontramos uma cavidade preenchida por ar que guarda um trio super famoso: o martelo, a bigorna e o estribo. E um fato muito curioso que vale a pena lembrar: o estribo é literalmente o menor osso de todo o corpo humano. E mesmo sendo tão minúsculo, o peso do trabalho mecânico que ele carrega nas costas é gigantesco. Mas como é que essa engrenagem toda roda na prática? Bom, é uma reação em cadeia perfeita. O som bate no nosso tímpano, fazendo com que ele vibre. Essa vibração movimenta aqueles 3 ossinhos num ritmo super sincronizado até o último deles bater na chamada janela do vestíbulo. A razão para todo esse esforço físico é simples: a parte de fora lida com ar, mas lá dentro a orelha interna está cheia de líquido. E tentar empurrar líquido apenas com vibrações no ar é uma tarefa extremamente difícil. Para contornar essa resistência gigante, que na engenharia a gente chama de impedância, entra em cena física pura. Como o tímpano é bem maior que a janela do vestíbulo, rola um efeito de área que concentra e aumenta muito a pressão. Aí junta isso com os ossículos agindo como um sistema de alavancas e a força do próprio tímpano, e o resultado é incrível. A energia do som é multiplicada de um jeito tão eficiente que rompe a barreira do líquido na etapa seguinte sem problemas. É fascinante. O que nos leva à parte 3 da nossa jornada, a orelha interna e a transdução. É a hora do grande tradutor do nosso corpo entrar no palco. Mergulhando bem fundo naquela estrutura em espiral que parece uma concha de caracol, a famosa cóclea, a gente encontra o órgão de corte. Essa é a verdadeira sala de máquina sensorial. Lá dentro temos cerca de 1.500 células ciliadas externas, servindo como amplificadores potentes para sons super baixinhos, e umas 3.500 células ciliadas internas, que são as codificadoras do nosso sistema. É um verdadeiro exército microscópico. E aqui chegamos num momento absolutamente crucial: a transdução. Sabe quando o movimento físico vira quase que por mágica eletricidade? É aqui. O líquido se move, inclina as pontinhas super delicadas dessas células ciliadas e pá! Abre canais iônicos. Em uma fração de milésimo de segundo, a vibração mecânica simplesmente se transforma em um sinal elétrico, um potencial de ação. A mecânica pura termina aqui e a energia elétrica começa. Mas afinal, como a gente sabe se um som é muito agudo ou bem grave? O segredo de tudo isso é um conceito super elegante chamado tonotopia. Pense na cóclea como se fosse o teclado de um piano que foi enrolado. Fibras mais curtinhas e rígidas ficam na base e vibram com os sons agudos. Já as fibras mais longas e flexíveis, lá na outra ponta, reagem aos sons graves. Dependendo de qual tecla for acionada no meio desse líquido, o cérebro já sabe exatamente qual nota foi tocada.
Com o nosso sinal elétrico codificado e prontinho, vamos para a etapa 4, o caminho até o cérebro, voando pela via auditiva central. A partir daqui, a orelha fica totalmente para trás. O sinal viaja a jato pelo nervo auditivo e cruza uma série de estações de processamento rapidíssimas lá no tronco cerebral. Ele sobe, passa pelo tálamo e finalmente chega ao seu destino, o córtex auditivo, lá no lobo temporal. E olha, é só nesse exato momento que a percepção consciente acontece de verdade. É quando a gente reconhece o que ouviu e entende de onde o som veio. O ouvido capta, mas quem escuta e compreende tudo é, de fato, o cérebro. Mas, infelizmente, nem tudo é perfeito sempre, o que nos traz a parte 5, quando o sistema falha. As patologias que atuam como verdadeiros vilões nessa jornada incrível. É muito comum nos depararmos com infecções. De um lado, por exemplo, temos a otite média aguda. O tímpano fica super vermelho, inchado e inflamado. É aquela dor súbita e aguda que muita gente já sentiu. Do outro lado, temos a otite média com efusão, que é basicamente um acúmulo de líquido sem infecção ali, atrás do tímpano. O grande problema é que ambas bloqueiam mecanicamente aquelas engrenagens perfeitas dos ossículos. Se a alavanca está travada por pressão, líquido ou inflamação, em outros cenários, as coisas ficam bem mais complicadas, como é o caso do colesteatoma. Isso acontece quando há um crescimento anormal de pele dentro da orelha média, muitas vezes ligado a infecções crônicas. O grande perigo aqui é o quão invasivo isso é. Ele age com uma força destrutiva mesmo, capaz de corroer aquelas estruturas frágeis de amplificação mecânica que a gente acabou de conhecer, deixando perdas auditivas sérias como consequência. Indo lá para os confins da orelha interna, encontramos a doença de Meniere. Lembra dos compartimentos cheios de líquido que mencionamos? Pois é, o que acontece aqui é um inchaço perigoso causado pelo aumento de pressão desse líquido, a endolinfa. E como a orelha interna cuida tanto da audição quanto do nosso equilíbrio, os sintomas batem exatamente com essa falha dupla. Vertigens fortíssimas, zumbido constante, sensação de ouvido entupido e uma audição que fica oscilando sem parar. E se o problema for na fiação em si? O neurinoma do acústico é exatamente isso. Um tumor benigno crescendo nas células ao redor do oitavo nervo craniano. É como uma barricada bloqueando a nossa linha de transmissão elétrica para o cérebro. Como resultado, ocorre perda de audição, geralmente de um lado só, muito zumbido e problemas de equilíbrio. Se o tumor crescer demais, ele pode até esmagar o nervo vizinho e causar fraqueza no rosto. Para encerrar a nossa análise, fica aqui uma provocação importante. Nós acompanhamos o som desde uma vibração no ar até a conversão mágica em eletricidade por células microscópicas que, vale lembrar, não se regeneram. Sabendo de todo esse trabalho brutal e ininterrupto dessa verdadeira maravilha biológica, o que cada um de nós está fazendo no dia a dia para proteger as próprias orelhas. Cuidar do volume do fone de ouvido hoje pode ser literalmente a garantia da audição de amanhã. É algo urgente para se pensar. Até a próxima!